Que a paz de Jesus esteja com todos. Então nós vamos pensando em Jesus, né? Dizendo Jesus junto de nós, pedindo a Ele sustentação para todas as nossas atividades dessa noite. E nós vamos assim, cantando a prece do Pai Nosso para saudar todos os irmãos. Deus, muitos seres estão aqui preparando todo o ambiente para nos ajudar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja seu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Jesus esteja com todos. Então, vamos chamar ela? Nossa palestrante. Isso, Rossana. Trouxemos um tema chamado comunhão. E esse tema, quando nós nos referimos a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E aí nós gostaríamos de começar um pouquinho antes do versículo 7, para a gente possa entender um pouquinho essa passagem de João, a primeira carta de João. Ele diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e isto vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Esta mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão um com os outros. Então João nos fala de duas coisas nessa passagem. Primeiro ele fala de luz e ele fala de comunhão. E quando a gente vai saber a origem da palavra comunhão, ele vê uma palavra que vem do latim, que significa, que diz comuniones. E comunhão significa associação ou comunidade. Então, quando a gente está, em comunidade, em associação a algo, a gente está em comunhão com aquilo. Todos nós, com certeza, que estamos aqui hoje, nessa casa cristã e espírita, Maria Benta, com certeza todos nós somos cristãos, nos consideramos cristãos, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, e nós nos associamos a este Espírito grandioso, a este homem que esteve aqui conosco há mais de 2000 anos. Mas essa comunhão que nós temos com Jesus não pode ser uma comunhão da boca para fora, ou algo simplesmente que a gente diga: não, eu estou em comunhão com Jesus, eu estou em comunhão com Deus. Na realidade, estar em comunhão com Jesus é seguir os passos, e seguir também quer dizer que nós estamos em harmonia com o
Mestre Jesus. Nesse modo de sentir Jesus, de pensar como Jesus, de agir como Jesus, de ter uma identificação com Jesus. Isso quer dizer que nossos ideais, eles estão em comunhão. Mas o que é sentir como Jesus? Será que no momento do nosso dia a dia, será que nós conseguimos sentir como Jesus? Quando nós somos muitas vezes apedrejados, nós seguramos a nossa cruz, será que a gente consegue agir como Jesus, como ele sentia, como ele agia? Será que quando trouxeram aquela mulher adúltera, né, e todos aqueles homens inquiriram a Jesus e ele se senta e começa a escrever na areia, será que o que Jesus pensou, o que será que a gente faria? Primeiramente, a gente julgaria aquela mulher, né? A gente acharia que, de alguma forma, ela precisaria ser punida. E Jesus, muito calmamente, e quem lê esse trecho e sabe desse trecho, é um trecho muito interessante, porque parece que Jesus está inerte. Mas não, ele está sentado e está escrevendo. E nos conta Divaldo que naquele momento que Jesus começa a escrever, as pessoas ficaram muito curiosas para saber, afinal, o que ele estava fazendo ali, o que ele estava escrevendo. E cada uma das pessoas que se aproximava de Jesus para ver o que ele estava escrevendo, ele estava escrevendo o maior defeito daquela pessoa que chegava ali. Então era dizer que ele era egoísta, que ele era orgulhoso, que ele era vaidoso, que ele era mentiroso, a sombra de cada um de nós. E aí quando Jesus diz que aquele que atira a primeira pedra, né, aquele que não tenha pecado atira a primeira pedra, todos aqueles homens foram soltando as pedras e acabaram se retirando. Então muitas vezes nós em vez de sentirmos como Jesus, pensarmos como Jesus, a gente muitas vezes se torna essas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher que era dita como pecadora. Estava, né, o homem adúltero. Então, quando nós falamos que nós estamos realmente em comunhão com o nosso Mestre Jesus, a gente precisa pensar primeiramente em qualquer situação da nossa vida, como que a gente agiria, como Jesus agiria. A gente muitas vezes no ímpeto, nós avançamos, nós nos tornamos agressivos, violentos, mas será que Jesus, ele faria isso? E por que nós enaltecemos tanto o nosso Mestre Jesus? Porque o nosso Mestre Jesus, como ele dizia, ele estava no Pai e o Pai estava nele. Então tudo que Jesus fazia desde o momento que ele acordava, ia fazer as suas preces, ele acordava inclusive mais cedo que os pescadores, né? Muitas vezes ele estava alojado lá na casa de Pedro. Ele se levantava e ia rezar. E a gente consegue muitas vezes essa comunhão quando a gente eleva nosso pensamento, quando a gente faz a nossa prece e nós conseguimos dentro do nosso coração ouvir, escutar aquilo que é da vontade do Pai, aquilo que o Pai realmente quer. Isso não quer dizer que a gente esteja muitas vezes de acordo com aquilo que Deus nos pede, porque como se falou aqui também agora nesse escrito da Fonte Viva, Jesus também, quando ele estava naquele momento dele no Jardim das Oliveiras, né, quando ele sabia que ele teria que passar por tudo aquilo que ele ia passar e ele ia ser crucificado, ele pede que Deus afaste aquele cálice. E muitas vezes nós achamos que nós temos que tomar o cálice, mas nós achamos simplesmente que a gente não tem forças, né, para suportar aquilo que nós vamos passar. E nós, no mundo de hoje, nós passamos por situações muito difíceis. E as situações difíceis, elas, além do nosso dia a dia, a gente parece que procura e se depara com momentos difíceis, né?
quem mora aqui em condomínio sabe que sempre existe o grupo do WhatsApp, né? E parece que as pessoas não têm nada para mais do que fazer do que, né, do que ficar cutucando, né, as pessoas do condomínio. Então, é o dia inteiro as pessoas falando uma das outras, o erro dos outros, que isso está errado, isso poderia ser assim, né? Hoje nós temos, parece que opinião sobre tudo e todo, né? A gente opina sobre tudo, mesmo que a gente não tenha um pingo de noção, né, que a gente não entenda sobre certas questões, a gente se vê na liberdade de colocar a nossa opinião. Com certeza, quando nós estamos na frente de uma pessoa, a gente não tem tanto essa liberdade, porque a gente entende que aquela pessoa, ela, né, se eu falar certa coisa, alguma palavra para aquela pessoa errada, atravessada, vai magoá-la, vai chateá-la. E a gente toma bastante cuidado. Mas no dia hoje, por exemplo, de redes sociais, nós nos tomamos uma liberdade de falar coisas que a gente não falaria, né, na frente de uma pessoa. Existe uma psicóloga e influenciadora lá no Chile, que ela trabalha com muitos jovens. E uma vez uma jovem estava extremamente magoada com uma amiga dela, porque ela tinha falado coisas horrorosas para ela pelo WhatsApp. E essa psicóloga chama aquela menina e fala: agora você fala na frente dela, tudo aquilo que você escreveu. Ela disse: eu não posso, porque eu tenho vergonha. Então por que você escreveu aquilo? Porque a gente às vezes se esconde atrás de uma tela. Então será que quando a gente tem esse ímpeto de escrever certas questões, será que a gente está em comunhão com Jesus? Será que a gente está em comunhão com o nosso Pai? Jesus, ele nos convidava o tempo todo que nós fôssemos, que nós nos amássemos, que nós nos tolerássemos, né? E a intolerância hoje toma conta aí do mundo, para nós sermos indulgentes. E quando a gente fala de indulgência, é dizer: bem, eu tenho um problema, eu tenho um defeito, eu tenho uma sombra. Mas o meu irmão, ele também tem a sombra dele. Ele também comete o erro dele. Mas será que naquele momento a gente ainda continua ajudando o outro, ou a gente é indulgente? A gente diz: bem, se eu tenho meus problemas, ele tem os problemas dele, ele ainda não conseguiu resolver certos problemas que eu já resolvi. Então, deixa ele com os problemas dele e eu fico com meus problemas. Como será que a gente está tendo comportamento uns com os outros? Porque parece que nos dias de hoje o maior problema de todo mundo parece que é a questão do relacionamento. Não é? É uma questão de que parece que todo mundo está atravessando a vida dos outros e a gente não tem muitos mais cuidados, porque a gente se coloca no direito. Então, estar em comunhão com Jesus, com Deus, é de alguma forma fazer a vontade deles. E há menos de 2 semanas, né, amanhã fará 2 semanas, nós perdemos, né, teve um desencarne do Divaldo Franco. Mas ele já estava com 98 anos, né? Quer dizer, mas ele fez um papel maravilhoso, ele cumpriu várias coisas. Ele tinha os problemas dele? Tinha. A gente não está dizendo que o Divaldo era santo e tudo mais. Mas ele foi um homem que trabalhou muito para a doutrina espírita, para o evangelho. Ele psicografou mais de 200 livros, escreveu livros dele próprio, e ele deixa um legado gigante. Inclusive, ele era reconhecido na ONU como mensageiro da paz. Ele fazia muitas palestras internacionais, levando e divulgando a doutrina espírita. E a Mansão do Caminho que ele iniciou, né, quando ele tinha menos de 30 anos, e que hoje é uma obra, né, que tem mais de 70 anos, ele atinge pessoas ali de uma região muito pobre, né, lá de Salvador,
E ele hoje não é só um centro espírita, ele atende mais de 5.000 pessoas por dia. Atende com saúde, com educação, com alimentação, pessoas em situação de vulnerabilidade social e, por que não também dizer, de vulnerabilidade espiritual. Né? Todos nós hoje, de alguma forma, nesse momento de transição planetária, nós estamos numa vulnerabilidade espiritual. Então, não há pessoa melhor para que a gente possa se segurar do que Jesus, com o seu Evangelho. Será que a gente pode dizer que Divaldo Pereira Franco, ele estava em comunhão com o Mestre Jesus? Apesar de todas as questões que ele tinha, que ele foi resolvendo, né, com o passar dos anos, isso não quer dizer que ele não tenha novamente que reencarnar aqui. E até no momento do funeral dele, ele já tinha solicitado que as pessoas não levassem flores, não mandassem coroas de flores, mas que as pessoas levassem cestas básicas. Olha que desprendimento. E é claro que cada um de nós tem uma missão, tem um papel para fazer. Não quer dizer que Divaldo fez essa obra grandiosa, que cada um de nós, né, para ser importante, para fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, que a gente precisa abrir uma casa, uma casa, uma mansão do caminho. Porque cada um de nós tem uma tarefa. E muitas vezes essa tarefa, ela está dentro do nosso lar. Ela está dentro do nosso lar com a educação dos nossos filhos, né? Quando chega a nossa família, o nosso núcleo familiar, um espírito mais difícil, que precisa de alguma forma de rédeas mais curtas, que precisa ser disciplinado, que precisa ser educado, que precisa ter uma atenção maior. Ou quem sabe os nossos pais, né, que vão ficando idosos e a gente acha que nunca eles vão desencarnar, mas que a gente precisa dar uma atenção e precisa visitar os nossos pais e precisamos ter paciência com os nossos pais, apesar de eles pensarem totalmente diferente de cada um de nós. Então a tarefa de cada um muitas vezes é dar uma palavra, né, um suporte para um amigo, para um irmão. São coisas pequenas, porque todos nós, sem exceção, nós somos cooperadores de Jesus. Fazer uma obra grandiosa como o Chico Xavier. Mas quem sabe a gente não precisa, quando a gente acorda logo de manhã, que a gente simplesmente possa ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir. Quando a gente vai no supermercado e uma criança te pede para você comprar 1 quilo de algum alimento porque está precisando em casa, quem sabe você perguntar o nome daquela criança, perguntar por que ele está ali, perguntar qual é a situação da casa, não seja muito mais caridade do que você ir lá dentro e comprar 1 quilo, né, de um mantimento para ele. Quem sabe aqueles 5 minutos que a gente parou, porque no nosso dia a dia a nossa vida ela é muito corrida, quem sabe estar em comunhão com Jesus seja simplesmente dar uma palavra de esperança para aquela criança. Né? Tudo muda e tudo passa. Daquela mesma forma que Chico Xavier também solicitou a Emmanuel, que ele estava com um problema muito difícil, que ele pedisse para Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, uma palavra, porque ele estava com um problema muito grande, ele não sabia como resolver, ele queria alguma palavra. E quando o Emmanuel, depois de algumas semanas, diz que ele está com a palavra de Maria de Nazaré, ele chega, né, senta ali para psicografar, inclusive está numa das cenas do livro, e do livro Lindos Casos de Chico Xavier, eu não sei se está no filme, mas eu acho que sim também, que ele senta, né, e que Maria passa simplesmente uma frase linda, né, de um espírito de luz, né, tudo passa, isso também vai passar. Então, quem sabe, no momento, muitas vezes, o que a gente precisa entender é que tudo passa. Assim como a gente passamos por uma pandemia terrível,
E a gente achava que nunca mais ia sair de casa, mas a gente saiu e a gente está aqui hoje. Então tudo passa. Então também estar em comunhão com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai, é quem sabe em alguns momentos de aflição que nós tenhamos paciência. Tenhamos paciência para enfrentar tudo aquilo que está vindo em cima de nós, que a gente possa realmente ter fé, que a gente possa realmente acreditar, que a gente possa realmente ter esperança. E ter esperança é também estar em comunhão com o nosso Mestre Jesus. Então, o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então essa caridade, esse amor em movimento, essa caridade pode ser feita a qualquer momento, de várias formas. É a gente seguir as leis, né? É a gente seguir, estar na luz. Porque a gente também não pode esquecer que no Sermão da Montanha, o nosso Mestre Jesus, ele nos disse: vós sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E se Jesus impactou tantas pessoas, por que nós também não podemos impactar pessoas ou impactar uma pessoa? Se a gente impactar uma pessoa na nossa vida, já terá valido a pena, né, viver. E a gente, quando está em comunhão com o Pai, está em comunhão com Deus, nós também precisamos entender que nós também estamos em comunhão com os outros. E essa comunhão, ela se dá muitas vezes com um olhar, ou a gente abrir simplesmente os ouvidos para que a gente possa ouvir o outro. Porque todos nós temos problemas e todos nós, em algum momento da nossa vida, na nossa jornada diária, a gente quer ser ouvido pelo outro. A gente quer que alguém simplesmente olhe para nós, tenha um olhar amoroso conosco, tenha um acolhimento conosco, que possa simplesmente, às vezes simplesmente não falar nenhuma palavra, mas que possa nos dar um abraço, para que a gente entenda que nós não estamos sozinhos. E nós não estamos. E comunhão também é de alguma forma que a gente possa se elevar e a gente possa receber, estar aberto para receber essa comunhão também da espiritualidade maior, da espiritualidade de luz. Mas a gente precisa fazer todas essas coisas, mesmo com todas as aflições que a gente tem no nosso dia a dia. Que é naquele momento que a gente já sai de casa, já sai buzinando, né? Aquele momento que a gente sai de casa e entra o vizinho no elevador e não fala um bom dia, ou já está no celular, ninguém simplesmente se olha. E aí tem aqui no Evangelho sobre o Espiritismo, de Kardec, ele coloca assim: não consistais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, quantas vezes, né, nós estamos de alguma forma desatentos e a gente não consegue, né, se conectar a essa espiritualidade e ouvir, né, e ser inspirado para aquilo que nós devamos fazer. E muitas vezes o que a gente deve fazer no momento é nos falarmos, porque não há outra saída, né? Porque você às vezes vai bater boca com alguém e aquilo que a espiritualidade está pedindo é que a gente simplesmente se cale. E a espiritualidade também, né, o espírito protetor, ele diz assim: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com sentimento de pureza
que as possa santificar. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então, quantas vezes nós esquecemos também que nós somos filhos de Deus, que nós fomos criados por esse Pai. A gente é muito acostumado a dar carteirada, né? Você sabe com quem que você está falando, mas a gente deveria um pouco, às vezes, ou falar isso, bem, com quem que fulano está falando? Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Não é? Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus e Deus é o Criador do universo, por que a gente muitas vezes se sente, né, com uma baixa autoestima, achando que a gente não vai conseguir, né, que a gente não vai conseguir fazer essa comunhão com o nosso irmão, com o nosso Pai? Por que nós nos sentimos muitas vezes desalentados? Porque a gente tem uma falta de fé. A gente esquece que a gente é, de alguma forma, somos espíritos, né, de luz, somos luzes também. E Jesus, ele também disse, brilhe a vossa luz. Será que a gente está fazendo que a nossa luz, ela brilhe? Como o Divaldo fez que a sua luz brilhasse? E quando a gente olha os números, né, da Mansão do Caminho, a gente vê a grandiosidade dessa obra. Mas a cada obra, ela sempre começa, de alguma forma, com um passo de cada vez. E quem nos alimenta, né, como está no Evangelho, que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E nós sendo os ramos eles produzem frutos. Mas há ramos que não produzem frutos. Mas Jesus, ele tem a certeza que nós vamos produzir frutos. Ele tem tanta certeza que ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá. E todos nós, né, cada um de nós é uma ovelha que está no rebanho, está em comunhão com o pastor, ou simplesmente se perdeu, mas Jesus vai atrás de nós. Eu estou aqui, mas eu não sinto Deus, não sinto Jesus. Mas a gente não pode esquecer que, na realidade, Deus, ele trabalha conosco através, né, das criaturas, né? Deus visita a criatura pela própria criatura. Então, que nós possamos ser também mensageiros da paz, como o Divaldo foi. Que nós possamos ser mensageiros da caridade, como o Divaldo também foi. Porque muitas vezes a gente se sente incompetente. A gente acha que a gente não vai conseguir, né? Que a gente comete muitos erros, que a gente não tem nada de bom para fazer. Então a gente precisa, na realidade, abrir o nosso coração, né? A gente precisa cultivar o bem, eliminando o mal. Quanto mais a gente cultiva o bem, mais o mal, de alguma forma, vai saindo de cada um de nós. Essas sombras vão se apagando, porque a gente acha que a gente tem que esconder as sombras, né? Que a gente tem que colocar tudo embaixo do tapete para ninguém ver. Mas não, a gente tem que fazer brilhar aquilo que a gente tem de bom. E todos nós temos coisas boas. Então façamos luz onde a treva domina. Essa é a ideia. Que a gente possa ter o nosso autoconhecimento, nos conhecermos e que a gente possa, de alguma forma, né, já dizia Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo, e está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Mas também tem a resposta, e a gente fala, bem, mas como que eu vou me conhecer, o autoconhecer? É difícil, né, porque a gente consegue, né, as pessoas que vivem conosco, a gente consegue falar, você é assim, você é assim, você é assim, você não faz isso, você faz isso. A gente consegue descrever as características de todas as pessoas, né, que a gente tem mais intimidade. Mas o autoconhecimento é difícil. Como que eu vou me autoconhecer? E está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, que é Santo Agostinho, né, que fazia parte também dessa Pleiade,
né, que nos mandou todas as informações através, né, todo esse conjunto de espíritos, né, essa pleia de espíritos que se reuniu para fazer o trabalho com Kardec e com tantos outros também, de alguma forma, Kardec, né, eu pedi né, passamos luz onde a treva, lembrei, 9 anos. E aí Santo Agostinho, né, ele que faz parte dessa pleiade, Santo Agostinho, ele responde simplesmente que a gente, no final de cada dia, a gente deve simplesmente parar alguns minutos e que a gente deve voltar ao nosso dia, que a gente deve lembrar desde cedo o que a gente fez, né, durante o nosso dia. Se a gente deixou de fazer o bem em algum momento da nossa vida, se a gente agiu mal, né, errado com alguma pessoa, se a gente deixou de fazer o bem, se a gente deixou, né, passou alguma coisa despercebida, e ele disse que ele fazendo essa técnica todos os dias à noite, ele chegou, né, evoluiu e é considerado pela Igreja Católica um santo. Tanto é que o Papa faz parte da congregação dos agostinos, né, de Santo Agostinho. Então, que a gente também não é algo que seja muito fora, porque a gente diz, né, para esse autoconhecimento, então a gente vai reparar quais são as nossas sombras e quais são as nossas virtudes. E a gente vai fazer brilhar essa virtude, com certeza. Então, ter essa comunhão verdadeira, né, com o nosso Mestre Jesus. Que a gente possa seguir os passos do nosso Mestre Jesus, porque se nós estivermos com o nosso Mestre Jesus e o nosso Mestre Jesus está com Deus, com certeza nós estaremos com o nosso Pai. Fiquem todos em paz. Graças a Deus. Graças a Deus.